Em um buraco negro, o tempo para de passar, a luz é engolida e nem as equações do Einstein dão conta de explicar o que acontece. Olhar para um buraco negro é olhar para um cantinho do universo onde as leis do nosso mundo deixam de valer e são trocadas por outras que a ciência ainda não conseguiu decifrar. Agora, a gente vai entender como os buracos negros nascem, o que existe dentro deles e o que aconteceria se você caísse em um. E tudo começa com as estrelas. As estrelas nascem de nuvens de gás hidrogênio. Essas nuvens não são homogêneas, elas têm mais gás em alguns pontos do que em outros. Os pontos que têm mais gás têm mais gravidade e atraem os pontos que têm menos gás. Assim, o hidrogênio que antes estava espalhado vai se acumulando num lugar só. A nuvem vira uma bola. Conforme a bola fica mais compacta, a pressão e a temperatura lá dentro vão aumentando. Fica quente e apertado, que nem um ônibus em que não para de entrar gente. Chega uma hora que os átomos de hidrogênio, de tão apertados, começam a se fundir para formar átomos mais pesados, de hélio. O hélio é o próximo elemento da tabela periódica. Essa fusão de hidrogênio em hélio, no núcleo da estrela, libera muita energia. Essa energia é emitida para fora e ela compensa a gravidade que quer puxar a nuvem para dentro. E é assim que a estrela se segura. Então uma estrela é um sistema em equilíbrio, em que a grande massa pode colapsar pela gravidade, só que devido à fusão nuclear dentro das estrelas, você tem um equilíbrio entre a gravidade e essa energia que é liberada para fora. Então, durante a vida da estrela, ela se mantém em equilíbrio entre a atração gravitacional da sua enorme massa e a energia liberada pela fusão nuclear que ocorre no seu interior. O problema é que uma hora a gasolina da estrela acaba. Não tem mais hidrogênio. Se a estrela for muito grande, no mínimo umas 8 vezes a massa do Sol, ela pode até começar a fundir o próprio hélio que ela fabricou. Mas uma hora, o hélio também acaba. Chega um momento em que o único elemento que a estrela tem para fundir é o ferro. Mas fundir ferro não libera energia para fora. E aí, a gravidade que puxa para dentro ganha o cabo de guerra. A estrela entra em colapso. Toda a parte de fora da estrela desaba, bate no núcleo e volta muito rápido. É assim que a estrela explode e ejeta suas camadas exteriores. O nome dessa explosão é supernova, até porque ela parece uma estrela nova no céu. Na prática, o que você vê da Terra é um brilho muito intenso e relativamente rápido no céu. Em algumas semanas, esse brilho atinge seu ápice e desaparece. Depois das camadas exteriores serem ejetadas, fica ainda um núcleo. Se esse núcleo for menor do que 3 massas solares, a supernova então gera uma estrela de nêutrons, extremamente densa. Se o que sobrou depois da supernova tem mais de 3 massas solares, aí você tem um monstruoso buraco negro. Uma estrela de nêutrons já é um negócio muito compacto. Um pedacinho do tamanho de uma caixa de fósforos pesa 21 trilhões de quilos. Isso dá 362 muralhas da China. Apesar disso, ela ainda consegue segurar a gravidade. Ela fica minúscula, bem menor do que a Terra, mas ainda aguenta o tranco. Já um buraco negro é o que acontece quando tem tanta massa que nem o estágio de estrela de nêutrons aguenta. O núcleo vai se espremendo até ficar do menor tamanho que qualquer coisa pode ficar, que é tamanho nenhum. Ele vira um ponto infinitamente pequeno, com a densidade infinitamente alta. Essa anomalia chama singularidade. Segundo as equações, é uma dessas que existe dentro de todo buraco negro. Uma singularidade é um negócio realmente extremo. Se você quisesse transformar a Terra em um buraco negro, por exemplo, você ia precisar deixar ela do tamanho dessa bolinha de gude aqui. Só tem um problema. Ninguém sabe se as singularidades existem mesmo, e a gente nunca vai ver uma. Porque depois que a estrela vira um buraco negro, a singularidade fica escondida para sempre atrás de um negócio que chama horizonte de eventos. Um buraco negro não é um aspirador de pó. Ele não suga nada. Se você tirasse o Sol e colocasse um buraco negro com a mesma massa no lugar, os planetas iam continuar orbitando esse buraco negro como se nada tivesse acontecido. Só ia faltar a luz.
O buraco negro só engole as coisas que chegam perto demais dele. E a gente sabe calcular exatamente o quanto é esse perto demais. Existe um perímetro de segurança em volta da singularidade, que chama horizonte de eventos. Entrou ali, não sai mais. Quanto mais massa tem um buraco negro, maior é o horizonte de eventos. E conforme o buraco negro come, o horizonte aumenta. Se você entrasse no horizonte de eventos, você ia precisar alcançar uma velocidade maior que a da luz para sair. E como nada pode alcançar uma velocidade maior que a da luz, a conclusão é que você não vai sair. O interior de um buraco negro é uma região, em princípio, insondável, né? O que você pode fazer é jogar alguém lá dentro. Agora, esse alguém, ele vai testar o interior do buraco negro, só que nunca vai poder te contar como é, certo? Porque nem informação consegue sair de dentro de um buraco negro. Quem vê o buraco negro do lado de fora, vê só uma sombra preta lisa, como se fosse uma parede entre o exterior, onde você está a salvo, e o interior, de onde você nunca ia poder escapar. Essa sombra aparece porque toda a luz que chega perto demais do buraco negro cai nele em vez de chegar nos seus olhos. Se você tentasse acender uma lanterna para iluminar a bola, ela engoliria a luz da lanterna. A singularidade está escondida de todo mundo que olha de fora, para sempre. Mas se você entrasse no buraco negro, você ia descobrir que o horizonte de eventos, na verdade, é só uma linha imaginária. Você atravessa ele sem perceber que atravessou. O céu lá fora continua estrelado. Se o buraco negro for grande, inclusive, você vai viajar um bom tempo dentro dele sem perceber nada de errado, até que você se aproxima da singularidade lá no centro. E aí, a atração gravitacional fica tão forte que ela puxa mais o seu pé do que a sua cabeça. Isso chama espaguetificação. Você desmancha, vira um fiozinho de átomos que dali em diante vão passar a fazer parte do buraco negro. Mas isso é só do ponto de vista de quem está caindo. Da perspectiva de quem vê de fora, você nem chega a cair. A sua imagem vai se mexendo mais e mais devagar até congelar no horizonte de eventos. Isso acontece porque os buracos negros não engolem só a luz, eles engolem o tempo. Em 1915, Albert Einstein publicou a Teoria da Relatividade Geral. Ela é basicamente uma teoria que explica como funciona a gravidade, que explica por que a Terra atrai a gente e por que o Sol atrai a Terra. O Einstein descobriu que a gravidade é a maneira como a gente sente distorções no espaço, não no espaço sideral, mas no espaço à nossa volta mesmo. Esse que tem 3 dimensões, uma de comprimento, uma de altura e uma de largura. Todas as coisas, tipo um alfinete ou a Terra, estão apoiadas no espaço como se ele fosse um tecido. As coisas com mais massa, que nem a Terra, afundam mais o tecido do que as coisas com menos massa, que nem o alfinete. É por isso que é a Terra que atrai o alfinete, e não o contrário. Dá para mostrar como a gravidade funciona usando um pedaço de lycra bem grande e umas bolinhas de gude. A bolinha maior, ali no meio, é o Sol, e as bolinhas menores em volta dela são os planetas do Sistema Solar. O bacana desse experimento é que dá para entender exatamente o que é um buraco negro. Ele é um negócio com tanta massa e com essa massa concentrada num espaço tão pequeno que a curva que ele gera no espaço fica muito íngreme. É por isso que a luz cai nele. Ela cai que nem a água cai num ralo de pia. Até agora, a gente não tocou num assunto importante. Esse pedaço de lycra não representa só as 3 dimensões do espaço. Tem também o tempo, que é uma 4ª dimensão. O tempo é distorcido pelas coisas pesadas, exatamente como o espaço. Quanto mais massa tem um corpo, mais devagar o tempo passa em volta dele. Conforme você chega perto de um buraco negro, 1 segundo para você passa a valer 1 dia da perspectiva de quem ficou de fora. Depois, 1 mês. Depois, 1 ano. Até que o tempo para de vez. Até agora, a gente falou de buracos negros como se no centro deles de fato tivesse uma singularidade. Como se, depois que uma estrela desaba, toda a massa dela fosse mesmo espremida em um pontinho que não tem tamanho. Isso é bem bizarro e provavelmente está errado. A gente consegue descrever matematicamente que é uma singularidade. A questão é perguntar se essa singularidade se realiza na natureza ou não. Existe uma série de indícios que ela não se realiza. Eu tenho minhas dúvidas se a gente deve encarar isso como um evento físico. Ela determina uma região onde a relatividade geral perde sua validade. Ou seja, a teoria da relatividade do Einstein
prevê que existe uma singularidade. Mas isso, provavelmente, é sinal de que a teoria não dá conta de explicar o que acontece num buraco negro. Mas e aí, o que dá conta? Bom, desde a década de 20, a física está partida ao meio. De um lado, tem as equações da física quântica, que são muito boas em descrever o mundo em escala microscópica. Tudo que a gente sabe sobre as partículas subatômicas e os átomos e as moléculas, a gente sabe graças à física quântica. Do outro lado, tem a relatividade geral, que explica a gravidade. É ela que descreve o mundo das coisas grandes, das luas, dos planetas, das estrelas. A física quântica e a gravidade não se dão bem. Quando você junta as equações das duas, os resultados dão errado. Na maior parte das vezes, isso não é um problema, porque ou você está estudando um átomo ou você está estudando um planeta. Dificilmente as duas coisas ao mesmo tempo. Mas um buraco negro é pequeno o suficiente para ser estudado pela física quântica e pesado o suficiente para ser estudado pela relatividade geral. Um dia, quando essas duas teorias forem integradas, talvez a gente finalmente tenha uma ideia melhor do que acontece lá dentro. Quando a gente tiver uma teoria que seja a união, a unificação da mecânica quântica com a teoria da relatividade geral, a gente tenha no futuro uma teoria quântica da gravidade em que não haverá mais singularidades na teoria. Ia ser bacana se os físicos um dia finalmente montassem esse quebra-cabeça e descobrissem o que existe dentro de um buraco negro. Até porque, um dia, tudo que vai existir são buracos negros e você provavelmente vai acabar dentro de um. É que daqui muitos trilhões de anos, todas as estrelas vão morrer, uma por uma. E não vai sobrar combustível para fazer estrelas novas. A única coisa que vai sobrar são os buracos negros. De pouquinho em pouquinho, eles vão evaporar até desaparecer. Nessa hora, do mesmo jeito que um ovo quebrado não volta a ter casca sozinho, o universo não vai se regenerar. Ele vai virar uma massa disforme de partículas, um grande nada. E essa é a hipótese mais plausível para o fim de tudo. Ainda bem que vai ter valido a pena. Entre o nada do começo e aquele do futuro, afinal, aconteceu alguma coisa. Tudo.